Olá, seja bem-vindo a mais um Brasil de Fato Entrevista. Você pode conferir entrevistas como essa toda sexta-feira às 8 da noite pela TVT ou a qualquer horário pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Hoje a nossa conversa é com o pastor Henrique Vieira, da Igreja Batista do Caminho. Voz progressista dentro do campo evangélico, Vieira faz parte do coletivo Esperançar, de evangélicos pelos direitos humanos, justiça social e respeito à diversidade. Em entrevista ao Brasil de Fato, ele fala sobre a pluralidade do campo evangélico, sobre ultraconservadorismo e faz um alerta. A esquerda não vem dialogando com essa parcela da população. A esquerda tem que compreender que a espiritualidade evangélica faz parte da mística popular brasileira. Estabelecer diálogo não pode ser sazonalmente, não pode ser apenas em período eleitoral. É um diálogo porque trata-se de classe trabalhadora. É um diálogo porque se trata de mulheres em sua maioria, mulheres negras, porque se trata da população da periferia, da favela, que morre de tiro, que é vítima de chacina, que está em subemprego, que está na informalidade, ou que está desempregado, ou que está passando fome. Ou seja, é dialogar para, na convivência e na comunhão, construir um projeto de país. Generalizar o campo evangélico, sem dúvida alguma, é um equívoco de análise e um equívoco de tática de inserção e de atuação na sociedade. O campo evangélico não é um bloco monolítico, não é um bloco uniforme, é, por definição, historicamente heterogêneo, com diversas e múltiplas manifestações, inclusive muito diferentes entre si. Então, o campo evangélico é plural. Além de ser plural, ele é popular, majoritariamente composto por trabalhadores, trabalhadoras das periferias, das favelas, nas cidades, no campo também. Então, acho que é muito importante compreender o campo evangélico por esse aspecto de classe, compreender que se trata majoritariamente da classe trabalhadora, pauperizada, explorada. Então, entender que é um bloco plural, entender que é um bloco popular, entender que grande parte do segmento evangélico é da classe trabalhadora lutando para sobreviver num país brutalmente desigual. Acho que isso é o primeiro passo. Depois, identificar que existe um conservadorismo, sim, prevalente, predominante no campo evangélico, mas entender que esse conservadorismo ele é um traço da história do Brasil, do nosso imaginário social, da sociedade como um todo. Ou seja, não existe um fenômeno conservador exclusivamente evangélico. O conservadorismo no Brasil está para além do campo evangélico. Acho importante também compreender que, embora o campo evangélico seja majoritariamente conservador, esse conservadorismo no Brasil não se explica única e exclusivamente pelo campo evangélico. Outra observação importante de se fazer é que essas igrejas que vão abrindo por aí, elas acabam cumprindo, em algum grau, um papel de socialização, um papel de acolhimento de individualidades que são anônimas e são desprezadas numa sociedade classista, racista, patriarcal. Muitas vezes, nessas igrejas, essas pessoas esquecidas pelo conjunto da sociedade são empoderadas, são vistas, são ouvidas, têm algum tipo de autoridade, são visitadas em casa, são socorridas nas questões das suas famílias. Ou seja, é preciso entender a complexidade do campo evangélico, seu caráter popular e plural, entender que existe conservadorismo, sim, mas que esse conservadorismo não se restringe ao campo evangélico, e compreender, em algum aspecto, a função social que essas igrejas acabam cumprindo em termos de identidade, de acolhimento de pessoas que são profundamente esquecidas pelo conjunto da sociedade. Além desse conservadorismo prevalente, também cabe identificar que existem segmentos dentro desse plural campo evangélico que são ultraconservadores, que são extremistas e que têm projeto de poder e que têm influenciado políticas públicas e legislação e que estão na base do governo Bolsonaro. Então, tem que identificar um conservadorismo latente nas bases, por um lado, reconhecer essa complexidade
e, por outro, reconhecer que existe um extremismo traduzido em grandes lideranças que têm projeto de poder e que estão na base de sustentação política e ideológica do governo Bolsonaro. Seja como for, a palavra que eu quero reivindicar é complexidade. O campo evangélico é complexo e não haverá possibilidade de projeto popular para esse país, generalizando esse campo, estigmatizando esse campo e perdendo contato com parcela da classe trabalhadora que luta todos os dias para sobreviver. Generalizar é entregar para o fundamentalismo e para o extremismo essa narrativa do campo evangélico, que, na minha compreensão, precisa ser escutada e precisa ser disputada. O ultraconservadorismo nada tem a ver com a ética do evangelho, com a vida de Jesus. Jesus foi qualquer coisa menos conservador. Mas esse contrassenso, ele não é de agora. É bom lembrar que Jesus de Nazaré foi preso, torturado e executado pelo Império Romano. Jesus foi um prisioneiro político. Daí o movimento que derivou dele, que depois foi chamado de cristianismo, 3 séculos depois, esse movimento, essa religião, se tornou a religião oficial do império que matou Jesus. Esse é um contrassenso histórico na história do cristianismo. Em outras palavras, objetivamente falando, uma mensagem que vem dos oprimidos passou a ser interpretada pelos opressores. Uma mensagem que vem dos pobres passou a ser interpretada pelos ricos. Uma mensagem que vem daqueles e daquelas à margem do poder passou a ser interpretada pelas estruturas de poder, de domínio, de exploração. Então, o evangelho de Jesus, que tem uma amorosidade ética, que tem uma quebra de preconceitos permanente, que tem um acolhimento incondicional da vida, que tem uma promoção da dignidade humana de todas as pessoas, que tem a denúncia firme do acúmulo de riquezas. O evangelho perde esse seu conteúdo histórico, político, revolucionário e espiritual e passa a ser interpretado pela lente do poder. Então, Jesus é deshistoricizado, sua mensagem é descontextualizada e ele se torna uma espécie de mestre religioso, tutor de comportamentos individuais. Só estou chamando a atenção que o problema da interpretação do evangelho, servindo a uma perspectiva ultraconservadora, não é um problema circunstancial, pontual, contemporâneo ou recente. É uma tragédia histórica do próprio cristianismo hegemônico e institucional. Então, como cristão, o que me cabe, com muita humildade, coragem e coletivamente, disputar, como há muito tempo já muitos outros irmãos e irmãs fizeram, a memória do Cristo. O Cristo dos pobres, o Cristo da justiça, o Cristo da promoção da paz, o Cristo do respeito à diversidade. Mas, sim, o ultraconservadorismo é a antítese do Evangelho de Jesus. Nada tem a ver com a ética ensinada, encarnada, proclamada por Jesus. São 2 respostas completamente diferentes à pandemia. Uma resposta inconsequente, fruto de uma leitura bíblica equivocada, fruto de uma leitura da vida equivocada, que é a resposta negacionista, que rejeita a contribuição que a ciência pode trazer para a humanidade, que não compreende a seriedade do vírus e o quanto ele tem provocado sofrimento. E por trás desse negacionismo também arrisco dizer que para determinados setores tem interesse econômico. Fazer com que as igrejas estejam abertas tem a ver com arrecadação, que na prática faz com que determinadas lideranças enriqueçam cada vez mais às custas do sofrimento, do suor e do trabalho do povo. Então tem um negacionismo aí por interesse financeiro econômico também. Seja como for, é uma resposta inconsequente, insensível, que não lida com a dramaticidade do momento e com o sofrimento das famílias. Mas muitas igrejas têm dado exemplo de responsabilidade, distanciamento social,
inovando nas suas atividades, usando mecanismos virtuais e, sobretudo, jogando todas as forças nas redes de solidariedade para amenizar o sofrimento, socorrer as famílias e combater a fome. É bom dar visibilidade também a tantas igrejas sérias, comprometidas com a vida, que entendem a seriedade do momento, que valorizam o saber científico, que procuram estabelecer o distanciamento social, que incentivam a vacinação das pessoas para gerar imunidade individual, imunidade coletiva. Então, tem essas duas respostas. Uma eu considero inconsequente, irresponsável, que é a resposta negacionista. E a outra eu considero genuinamente derivada do evangelho, que é aquela que chora com quem está chorando, que tem compaixão com quem está sofrendo e que estende a mão para socorrer e amenizar o sofrimento. O texto bíblico não pode ser interpretado literalmente e descontextualizadamente, senão o que pode gerar e tem gerado ao longo do tempo é muita violência. Em nome do está escrito, ponto final, sem reflexão, sem contextualização, sem mediação, sem atualização, o está escrito frio é muito perigoso. Já colocou mulheres na fogueira da Inquisição, já justificou escravidão sobre o povo negro, já justificou dizimação sobre povos indígenas, tortura psíquica e emocional contra LGBTs, sempre em nome de uma letra fria, um texto pelo texto que vira pretexto para montar uma doutrina que nada tem a ver com a ética mais profunda do Evangelho. A Bíblia precisa ser lida contextualizando cultural e historicamente os seus textos. A Bíblia precisa ser lida tendo Jesus de Nazaré como parâmetro interpretativo. A Bíblia precisa ser lida filtrando seus textos pela ética revolucionária do amor. E a Bíblia precisa ser lida tendo também como parâmetro fundamental a experiência dos oprimidos em prol da sua libertação. Se você para de brincar de pescaria de textos isoladamente e você vê o fio condutor da Bíblia, aquilo que permanece para além da cultura, da época, da especificidade espaço-temporal, o que está na base da tradição bíblica é o compromisso de Deus com os pobres. É o compromisso de Deus com os que sofrem. É o compromisso de Deus com os oprimidos. Esse é o substancial bíblico. É isso que permanece ao longo do tempo. É isso que significa vento efetivo da palavra de Deus para todas as épocas. Porque se eu começar a pegar texto isoladamente, eu vou entrar numa esquizofrenia comportamental. O mesmo texto lá que vai interditar a relação sexual entre homens, também vai interditar comer carne de porco, vai interditar fazer barba, vai ter... porque é um texto que responde a uma época, a um contexto específico, a uma lógica de sociedade. Não é esse texto, isoladamente, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. Cristo é revelação de justiça. Cristo é revelação de liberdade. Cristo é revelação de quebra de opressão. Muitas vezes, em nome do literalismo bíblico, ou seja, muitas vezes em nome do está escrito, se ganha a letra e se perde a palavra de Deus. Se ganha a letra, mas se perde o sentido mais profundo da tradição bíblica. Então a pessoa morre abraçada com o texto e não percebe que usa o texto para promover violência, indiferença, preconceito, discriminação, e nada disso tem a ver com a ética do Cristo, nada disso tem a ver com os ensinamentos de Jesus, nada disso tem a ver com o substancial bíblico. Portanto, na temática da sexualidade, por exemplo, o que importa é a ética do amor. Não é a heterossexualidade que define vontade de Deus. O que define vontade de Deus é se é um encontro amoroso, afetivo, leal, com fidelidade, com cuidado mútuo, com respeito, ou seja, muito mais profundo do que se é heterossexualidade ou não. Certamente, onde há amor, com a sua ética relacional, ali está a bênção de Deus. A sexualidade é complexa. No tempo bíblico, nós não tínhamos a compreensão que temos hoje.
sobre sexo, orientação sexual, gênero, identidade de gênero. Então, é muito melhor ler a Bíblia pelo filtro do amor e para promover vida e liberdade. Sobre a questão do aborto, por exemplo, é só olhar para a realidade. A legislação que criminaliza o aborto não diminui o número de abortos, por um lado, e leva muitas mulheres a uma situação de solidão, de desespero, de desencanto e de aborto clandestino e inseguro. As mulheres morrem muitas vezes por causa disso, especialmente mulheres pobres e mulheres negras. Então, esta legislação, em nome da vida, está gerando morte. Então, tudo depende de você ter tranquilidade para buscar na Bíblia, ao invés de textos específicos, princípios eternos. Princípios estes filtrados por Jesus, pela ética do amor e pela experiência concreta dos oprimidos. Ler a Bíblia em comunidade, ler a Bíblia olhando para a realidade, ler a Bíblia para gerar vida, vida em abundância para as pessoas. A LGBTfobia mata. A legislação atual que criminaliza o aborto só penaliza as mulheres e sequer diminui o número de abortos. É preciso ter sensatez e tranquilidade, senão a gente fica abraçado ao texto, deixando de perceber a vontade da palavra de Deus. Significa ler a Bíblia a partir da especificidade da população negra no Brasil. Não é qualquer coisa ser negro no Brasil. O racismo é estrutural e estruturante das nossas relações. Está na política, está na economia, está nos meios de comunicação, está no direito, na operação do direito, está na intersubjetividade formada pelas relações humanas. Ou seja, se eu sou discípulo de Jesus, num contexto em que o racismo é estrutural, eu não tenho outra opção, senão, em nome de Cristo, em nome de Jesus, ler a Bíblia, ler a vida do Cristo e transformar a sociedade. A teologia negra, ela desautoriza essa teologia eurocêntrica, essa teologia da branquitude, essa teologia que silencia a dimensão político-profética da Bíblia. Essa teologia eurocêntrica da branquitude que transforma a Bíblia num manual comportamental abstrato. Porque do ponto de vista do poder, do ponto de vista da riqueza, do ponto de vista eurocêntrico, colonizador, do ponto de vista rico, a Bíblia é um perigo. Porque se o povo retoma a consciência bíblica da justiça social, do empoderamento do pobre, da solidariedade emancipadora, do Cristo revolucionário, imagina a potência, a efervescência da Bíblia ser lida pela lente dos oprimidos em favor da sua liberdade, da sua libertação. Então, a teologia negra é você devolver à Bíblia a sua origem social, que é a origem dos oprimidos, com uma especificidade, com uma espinha dorsal, que é o elemento de raça, que é o elemento da experiência negra nos Estados Unidos, no Caribe e na América Latina. Então, a teologia negra é devolver... Vou resumir da seguinte forma. A Bíblia vem sendo lida e interpretada pela janela da Casa Grande colonial. A teologia negra implode esse lugar e passa a ler a Bíblia pela janela do quilombo. O que é que a gente encontra na Bíblia quando a gente muda o referencial de análise, o ponto de partida e os métodos? É lindo o que a gente vê. A gente vê o Deus dos oprimidos, o Deus do Êxodo, o Deus do deserto, o Deus dos profetas, o Deus das mulheres, dos órfãos, das viúvas, dos sem terra, dos sem teto, dos refugiados, dos imigrantes, dos marginalizados. Você começa a perceber que a Bíblia não é um manual comportamental para ficar tutelando o corpo. A Bíblia é a declaração de que Deus, na história, não é neutro diante das injustiças e está sempre em favor dos oprimidos, ventando em prol da sua libertação. Acredito que nós podemos aprender com a dimensão do afeto, da relacionalidade, da comunhão, da partilha do pão, da partilha da vida. Muito triste quando a militância
se perde num pragmatismo fraticida, de uma disputa uns com os outros, que no final a própria motivação da militância, que é moldar e mudar o mundo para o bem da vida e das pessoas, isso se perde completamente. A gente vira profissional da militância lutando sem mais paixão pela causa. A luta vira uma espécie de entretenimento ou de algo mecânico, automático, repetitivo, e perde paixão, perde vivacidade, perde vitalidade, perde axé, perde amor. Eu acho que tem alguma coisa na mística popular, evangélica ou não, que deve ensinar à esquerda, que é a dimensão da militância feita com afeto, da militância feita com comunhão, da militância que gera amizade, da militância que gera compaixão, da militância que vai educando o coração para permanentemente amar e fazer do amor a base e a razão e a motivação primeira de toda a militância. Então, eu fico muito triste quando a esquerda se perde no pragmatismo, na ausência de afeto, no fraticídio militante uns contra os outros dentro do próprio campo e no personalismo, quando projetos populares e coletivos de empoderamento do povo ficam reféns de individualidades heróicas salvadoras da pátria. Então, acho que existe aí uma dimensão do afeto, da relacionalidade, do olhar para o outro, da comunhão, que nós podemos aprender e injetar essa vitalidade, essa vivacidade, essa potência na nossa militância de esquerda cotidiana. Certamente o campo evangélico terá um peso importante, cada vez mais decisivo. Eu entendo que a esquerda vem amadurecendo, vem perdendo preconceito e buscando estabelecer diálogo. Esse diálogo não pode ser circunscrito ao período eleitoral, também não pode ser um diálogo de cúpula. Tem que ser um diálogo com a base evangélica trabalhadora do cotidiano da sobrevivência nesse país. Ficar fazendo acordo com cúpula, nós já temos exemplos recentes de que não deu certo. Porque você faz um acordo fisiológico que na primeira tempestade essas lideranças saem do barco e começam a atacar. Então, acho que a esquerda tem que compreender que a espiritualidade evangélica faz parte da mística popular brasileira. Estabelecer diálogo não pode ser sazonalmente, não pode ser apenas em período eleitoral. É um diálogo porque trata-se de classe trabalhadora. É um diálogo porque se trata de mulheres em sua maioria, mulheres negras, porque se trata da população da periferia, da favela, que morre de tiro, que é vítima de chacina, que está em subemprego, que está na informalidade, ou que está desempregado, ou que está passando fome. Ou seja, é dialogar para, na convivência e na comunhão, construir um projeto de país, de justiça social, de respeito à diversidade, de combate à desigualdade, de garantia e ampliação de direitos. Então tem que ser um diálogo permanente, que não seja apenas com a cúpula, que seja com a parcela do povo que está na base lutando para sobreviver. Daí eu vejo um campo fértil, porque a gente pode trabalhar valores como justiça social, como solidariedade, como combate à desigualdade, como garantia de direitos, saúde, educação, transporte, saneamento, segurança, assistência social. Tem campo, tem frutos que a gente pode colher juntos, na convivência, na escuta, no diálogo e no trabalho cotidiano, não apenas eleitoral, muito menos chamando barões conservadores para conversar. Isso pode ser um grande tiro no pé. Você acabou de acompanhar a entrevista com o pastor Henrique Vieira. Confira mais entrevistas como essa pelo YouTube, Spotify, Deezer ou iTunes do Brasil de Fato. Ou toda sexta-feira às 8 da noite pela TVT. Nos vemos na semana que vem.